Não confunda reino de Deus com religião institucional. Hoje nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 4. É um texto maravilhoso, onde nós vamos ampliar um pouquinho mais, vamos acelerar em cima desses pontos que tanto têm nos ajudado a avançar e nos ajudado a nos tornar incômodos com relação ao Evangelho hard, ao Evangelho simples, puro e originário como Jesus trabalhou. Quero indicar para você este livro, que é o livro Instituições de Israel. Esse é um livro maravilhoso, eu vou deixar um link para você depois acessar, se você quiser. Esse é um livro que cobre todos os assuntos do Antigo Testamento, que vai desde as tribos, ao nomadismo, até as grandes festas como Purim, e vai trabalhando todas as instituições religiosas, civis, familiares, militares, tudo que se compõe a linguagem do Antigo Testamento. Por que eu estou te citando isso aqui? Porque é muito simples a questão. Quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, nós chegamos aqui nos Evangelhos, sobretudo Lucas, como nós vamos trabalhar, você percebe que o cenário religioso está todo montado. Quando Jesus cai aqui, quando Jesus tabernacula nesse lugar que a gente vem falando, quando Jesus dá o pontapé, dá o start na sua missionação, dessa vez eu posso começar a falar assim, porque você já assistiu todos os vídeos antes. Quando Jesus cai no seu processo de missionação, Jesus já cai em toda uma estrutura religiosa que já estava montada. O templo é milenária antes de Jesus. A religião institucional é milenária antes de Jesus. Quando Jesus aparece aqui, a guerra já é mais do que milenar, tem muitos milhares de anos entre Jerusalém e Samaria. Aí o estabelecimento dos dois grandes lugares onde deveria ser o centro de adoração. Então, é preciso que você entenda isso. Quando Jesus cai aqui, tem toda uma estrutura montada para falar como que é o templo, como que é a religião, como que Deus é. Por isso que a fala de Jesus, ao aparecer aqui com a proposta do reino de Deus, do estabelecimento do novo reinado, Jesus, liberando tudo para as pessoas, tudo é as algemas da religião, e isso confrontava imediatamente a religião institucional. A voz do Papa é a voz de Deus. Lembra dessa máxima? É a mesma coisa que acontece aqui. Então, a voz da religião institucional, sobretudo dos escribas, os tradutores, dos religiosos, no máximo grau como os fariseus, e alguns pequenos ali, como os herodianos, os essênios, que tinham contraposições com relação a gostar e não gostar de Jesus. Enfim, Jesus estava lascado, cara, estava totalmente rendido a uma estrutura totalmente montada para dizer o que era e o que não era de Deus. Pois bem, vamos para o Lucas capítulo 4, quando diz assim, lá no versículo de número 42, hoje é o nosso único texto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, insistiam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que foi enviado. Enfim, você pega então o texto do evangelista Lucas, ele abrindo de novo essa concepção, onde Jesus já tinha essa ideia da capacidade das multidões de aglomeração, capacidade das multidões de juntar-se como povo, de estabelecer um lugar fixo, sobretudo um lugar fixo para Jesus. Note que Jesus vai para um lugar secreto, para um deserto, é o tipo que o texto diz, vai para um deserto. O que essa multidão vai fazer lá no deserto? O texto diz que, os evangelhos, sobretudo João, diz que de madrugada Jesus ia para o templo, às vezes para orar, coisas desse tipo, e o povo ia junto, e Jesus então fazia uma live ali, 4h59 da manhã, com o povo para ensinar, porque o povo não dava sossego, e constantemente ele se retirava para lugares solitários. Pois bem, é justamente isso. Então é justamente aqui, neste ponto, que você percebe essa tensão de aglomerar-se, de ter capacidade financeira, de ter capacidade ideológica, de mobilizar a multidão em nome de alguma coisa.
É isso que você percebe que está acontecendo com Jesus. Jesus então aparece no cenário e as pessoas, tanto religiosos, quanto necessitados, quanto políticos, etc., viam na perspectiva de Jesus aquele que os tirar daquela opressão psicossocial e política. É esse cenário que Jesus aqui aparece. E Jesus o tempo todo com o seu discurso está dizendo para as pessoas que não veio para isso. Volte no verso 43, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino, as boas novas do reino que eu vim implementar. É necessário que eu anuncie para outras pessoas, porque o meu chamado, a minha missionação foi para isto, não foi para fincar o pé na religião e estabelecimento de feudos religiosos, ok? Eu sei que eu falei muitos termos hoje, talvez nesses últimos vídeos tenha sido talvez um pouquinho mais denso, um pouquinho mais técnico, mas o objetivo tem sido esse mesmo, é ficar mais hard, é ficar mais duro, é ser um pouco mais preciso e objetivista, mais assertivo com relação a esses temas. Você já está ficando com as costas largas, agora você pode escutar neste módulo e no próximo, onde nós encerramos com propósito e propósito de vida em cima de Jesus, ok? Vai aí para o seu vídeo 2, onde nós vamos encerrar esse ponto com 4 perspectivas de Jesus com relação a não confundir o reino de Deus com a igreja ou a religião institucional. Vai para o seu próximo vídeo.